Hoje eu quero falar com vocês sobre um editorial surpreendente do Estadão, mas surpreendente mesmo, que critica o Lula e exalta o Milei. Chama O Exemplo da Argentina. E aí eu vou citar alguns trechos para vocês. Uma onda de otimismo tem varrido a Argentina nos últimos meses. O índice da SP Merval teve o melhor desempenho em dólares entre as 20 principais bolsas de valores do mundo. E um fundo de índice ETF que acompanha o movimento das ações das principais empresas argentinas negociadas em Nova York registra entradas recordes desde o início do ano. Os investidores perseguem prêmios maiores e alguma segurança. E é isso que Javier Milei tem oferecido. Na verdade, essa onda de otimismo é reflexo da corajosa política adotada pelo Milei. Diferentemente do governo brasileiro, Milei tem medidas efetivas, austeras, de corte de gastos e empenhos reais. O Lula é simplesmente mais do populismo, daquele papo de fome e pobreza, etc. O desempenho do SP Merval e do aumento de FTs argentinos mostra que o mercado reconhece e valoriza a austeridade e responsabilidade. Por isso que o peso tem ganhado valor em relação ao real. Enquanto isso, o Brasil vive um governo que espanta investidores e gera insegurança jurídica e até intervenção estatal. Milei está provando que a serenidade econômica traz confiança, algo que o Lula deveria observar de perto, mas que com certeza não vai fazer. Inclusive, a gente tinha mostrado para vocês, o Banco Americano rebaixa o Brasil e sobe classificação das ações da Argentina. O Brasil tem caído na confiança mundial e a Argentina tem subido. A diferença política é vista a olhos nus. Então qualquer um pode ver a diferença do que está acontecendo. E olha só que incrível, mais um banco de investimento rebaixa ações brasileiras após o anúncio do Haddad. O anúncio bizarro feito pelo Haddad fez com que o JP Morgan e Morgan Stanley rebaixassem as ações brasileiras poucos dias após o corte de gastos, que na verdade é aumento de impostos feito pelo Fernando Haddad. A análise do grupo traz pessimismo para a economia brasileira. A alta do dólar ultrapassando R$6 e a expectativa de mais altas na Selic fez o banco atingir uma taxa de juros de 14,5% em junho de 25 e também ajudar a piorar as projeções. Acontece que, em novembro de 23, a Argentina enfrentava a pior crise econômica da sua história. O ultraliberal Milei foi eleito com a proposta de zerar o déficit fiscal. Sem maioria no Congresso, ele começou mal, comprou briga com governadores, cedeu e aprovou seu pacote. Essa postura contrasta fortemente com a linha do Lula, que não está preocupado em avanços para o país, mas simplesmente em acordões para beneficiar seus comparsas. O corte de gasto começou a dar resultado. E, pela primeira vez em 12 anos, em outubro, o país, a Argentina, registrou o 10º superávit primário consecutivo. E pela primeira vez na história da Argentina, houve saldo suficiente para pagar também o custo dos juros da dívida ativa. Enquanto isso, no Brasil, o déficit das estatais atinge 7,7 bilhões de reais até outubro. O déficit primário das estatais totalizou 7,7 bi, acumulando de janeiro a outubro de 24, registrando o maior valor para o período desde sua série histórica. Ou seja, o Lula está quebrando o Brasil, imergindo o país em dívidas. E só não enxerga isso quem está com as amarras petistas nos olhos. E os dados que eu estou passando para vocês são nominais, ou seja, não foram atualizados pela inflação. Se atualizar pela inflação, os números são ainda maiores e mais assustadores. Vale lembrar que, sob Temer e Bolsonaro, as estatais geraram lucro. E agora com o Lula geram prejuízo. Afinal de contas, para o Lula, estatal é como uma negociata política. Só para você ter uma ideia, sobre Lula, os Correios voltaram a dar prejuízo. Estava dando 3,7 bi de lucro sobre Bolsonaro, lucro histórico. Agora já estava 1,35 bi de prejuízo. A elevação das notas de crédito da Argentina demonstra que a política do Milei tem atraído a confiança do mercado externo, enquanto o Brasil é sucessivamente rebaixado. No Brasil, o Lula evita qualquer medida antipopular e aposta simplesmente em ampliar gastos, adiando reformas essenciais. Enquanto isso, Milei enfrenta os desafios de frente. O Lula só empurra para debaixo do tapete. Só que, interessantemente, em um ano de governo Milei, 11% das pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, por conta da gestão Kirchner, ascenderam de classe social. Daqui a um ano e meio, o Lula não conseguiu nem baixar o preço da picanha. E a popularidade do Milei voltou a subir nos últimos meses justamente por conta do sucesso das suas políticas. Já aqui o Lula transforma federais em agências de militância. A verdade é que o Milei está controlando a inflação da Argentina porque mesmo com a alta do dólar, ele corta gastos. Ele corta na carne, ele reduz o déficit e evita imprimir dinheiro, focando em equilíbrio fiscal. Já o Lula faz o oposto, ele não corta gastos, não reduz impostos, e o governo de sindicalistas e guerrilheiros incompetentes alimenta a máquina pública e deixa o Brasil cada vez mais endividado. E assim, no Brasil teve a taxa das blusinhas para taxar a comprinha da Shopee. E o Milei, por sua vez,
triplica o limite de importações, ou seja, ele liberou o mercado de importações no país e aqueceu ainda mais a economia. A grande sacada é que o Milei passou a tirar subsídios, intervenção estatal da economia e no primeiro momento a economia entra em declínio, porque ela está viciada, mas depois ela se recupera. Agora, a tendência da economia argentina é subir cada vez mais. E o mais incrível é que até os jornais alinhados com as pautas progressistas estão elogiando o Milei. E já no Brasil, jornalecos como os 247 estão criticando. Aqui, na verdade, o Lula reabriu a torneira para financiar os blogs e por isso eles trabalham como folhetim político do Lula, até na política externa deficitária e completamente alienada que ele prega e que ele pratica. E assim, a postura do Milei, a sua mudança de tom para o mercado livre é completamente estimulante. A gente vê no The Economist, o Milei diz o seguinte: o seu desprezo pelo Estado é infinito, ou seja, ele está ali para trabalhar pelas pessoas e não pelo Estado. O que está acontecendo é o seguinte: muitas pessoas nos Estados Unidos esperam que a nova administração do Trump dê um golpe no governo inchado e autoritário, cortando gastos e revertendo a regulamentação. O objetivo ainda é plausível para a América e para o mundo, porque depois de 2 décadas em que a dívida pública aumentou incansavelmente, alimentada pela crise financeira de 2007 e 2009 pela pandemia. Para obter uma resposta e domesticar o Leviatã descontrolado, a resposta está a 8.000 quilômetros de Washington. A gente está falando da Argentina, onde o experimento extraordinário, com um êxito absurdamente bom, está em andamento. Como eu disse, os Kirchner destruíram a Argentina e o Milei está reconstruindo. E que isso sirva de exemplo, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Porque para e pensa, se o Milei eleito com mandato conseguiu reverter o declínio, por que a gente não podia fazer aqui? Enquanto a Argentina registra o 10º mês consecutivo com superávit, aqui no Brasil o cenário é outro, com 40 ministérios, guerrilheiros, corruptos, condenados, sindicalistas e incompetentes alocados nas pastas. O que a gente tem é dólar a mais de R$6, juros futuros em 2,4%, IPCA mais 7,1% ao ano no título público, dívida bruta em 9 trilhões pela primeira vez na história e recorde de queimadas e desmatamento. Isso é o golpe, o resto é simplesmente cortina de fumaça para encobrir a incompetência petista. O que o Milei tem feito é mostrado que um governo de direita, baseado em resultados, em coragem, em coerência, traz resultados eficientes e pode gerar resultados impressionantes para a economia e para o país como um todo, mesmo que esteja à frente de um país desafiador como a Argentina. E vamos concordar, o que ele pegou era simplesmente uma catástrofe. O mais impressionante é que a gente consegue ver que quando a imprensa, por mais que seja de esquerda, tem um viés sério, não consegue ignorar os resultados do Milei, diferente da imprensa brasileira, que é simplesmente um folhetim do PT. Reformas estruturais, cortes de gastos e foco no crescimento deslumbram até os críticos mais ferrenhos do governo Milei, provando que um resultado sólido e uma gestão eficiente supera até seus adversários ideológicos. O Milei, para concluir, ele é um exemplo claro de que responsabilidade e visão supera até mesmo a crítica dos mais céticos.